Olha, Mário, essa é aquela pergunta, né, de 10 milhões de dólares, né, que vem sendo feita constantemente, né? O que eu posso dizer é que eu hoje estou preparado para cumprir a minha parte como vice-presidente do presidente Bolsonaro e acompanhá-lo até o final desse mandato, né? A partir daí, ou então antes disso, se por acaso, né, houver uma outra oportunidade, né, de eu contribuir para a melhoria, né, do nosso país, né, a gente estuda essa situação. Hoje eu não vejo nenhuma possibilidade de uma candidatura minha à presidência, uma vez que o presidente Bolsonaro é candidato, e eu jamais irei concorrer contra ele. Isso é uma questão que está fora dos meus preceitos éticos, né? Não concorro contra o presidente Bolsonaro. Agora, pode ser que seja necessário a minha participação, né, para concorrer ao Senado, né? Então, isso ainda está em estudo. Na realidade, hoje, a linha de ação número 1 é terminar o mandato e, a partir daí, retornar, né, à minha vida, vamos dizer assim, de aposentado, que eu acho que eu já tenho uma contribuição aí de 50 anos para o nosso país. Eu acho que eu mereço um pouco de descanso. Bem, muito bem. E, inclusive, cobrei isso da Anvisa, a aprovação do soro para estudos clínicos. E agora, há meia hora atrás, saiu, de fato, essa autorização. Então, uma notícia aqui fresquinha, né? A Anvisa autorizou o início dos estudos desse soro. É um soro heterólogo, né? É um soro produzido em cavalos, como outros soros que o Butantan produz. O Butantan produz soros contra venenos de cobra, de escorpião, outras toxinas, e produziu também um soro para combater o coronavírus. Tá? Quer dizer, uma tecnologia toda desenvolvida pelo Butantan. Nós, desde o ano passado, estamos já com esses lotes de soro prontos, estão em produção. E agora, com essa autorização que aconteceu na tarde de hoje, tá, nós vamos poder iniciar rapidamente esses estudos e disponibilizar esse soro aí para o tratamento dos casos de Covid. Tá? O que é esse Isso soro? É inédito, né? No mundo? É um dos poucos, né? Um dos poucos soros dessa. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Existem algumas iniciativas também na fase de estudos, né? Mas aqui nós andamos um pouco mais rápido, vamos dizer assim, e vamos poder usar esse soro já a partir da semana que vem, no estudo clínico, inicialmente, mas que será muito rápido. Nós pretendemos aprovar esse soro para uso em pacientes infectados. Né? Quando o paciente se infecta, logo no início da infecção, quando ele ainda não ficou grave, ele pode receber esse soro. Esse soro é uma espécie de uma vacina imediata, uma vacina instantânea. Quer dizer, é um concentrado de anticorpos, né? Um concentrado de imunidade, né? Que você dá ao paciente e ele vai lá combater o vírus. Né? Daí a sua importância nesse momento. Como a epidemia está em uma fase explosiva, né? Muitos casos nos hospitais, o soro pode ajudar, quer dizer, impedindo aí que os pacientes progridam para as formas mais graves da doença, né? Progridam para, por exemplo, serem internados em UTI. Então, esse é o princípio do funcionamento do soro e que é assemelhado ao do plasma de convalescente. A pessoa que foi acometida por Covid-19, ela tem os seus anticorpos, ela produz anticorpos contra o Covid-19, e se você retirar esse plasma desses indivíduos, esse plasma pode ser usado também da mesma maneira que o soro. Ele pode ajudar aí a combater a infecção, principalmente nas fases iniciais, quando o paciente começa a apresentar sinais e sintomas que indicam uma certa gravidade, tá? É nesse momento correto aí que você aplica o soro ou o plasma no sentido de combater a infecção. Nesse momento que nós estamos vivendo, uma crise tão dura e já por um período tão prolongado,
o cobertor vai ficando cada vez mais curto, né? Então, o que acontece é que, por exemplo, transportes, nós mantivemos todos os transportes funcionando, mas a demanda reduziu, né? Então, com isso, o orçamento está muito mais apertado. Saúde, estamos aumentando leitos, infelizmente batendo recordes. Hoje, no anúncio, nós estamos chegando a quase 11 mil pessoas internadas em leitos de UTI Covid, né? Então, São Paulo mais que dobrou a quantidade de leitos do sistema do SUS, né? Então, já é um dos maiores sistemas do mundo, já era antes, agora, por exemplo, maior que o sistema da Espanha. Então, muito recurso sendo alocado nessas áreas, e nós, ao mesmo tempo, precisamos proteger empregos, ao mesmo tempo que protegemos vidas. Mas eu queria ressaltar que essa dicotomia não existe. Acho que hoje os setores mais conscientes econômicos também entendem a gravidade da situação que nós estamos vivendo, a importância da redução de circulação de pessoas e a importância dessas medidas. Então, nós estamos, ao mesmo tempo, com esse trabalho de revisão do ICMS, estou vendo ali o Sérgio Braga falando da questão do ICMS da carne, sim, nós fizemos a isenção completa do ICMS de leite, também a redução do ICMS da carne de 13,3 por 7 para todo o sistema que é impactado pelo Simples, né? Fizemos esse trabalho do microcrédito. Um ponto importante, nós criamos nessa linha emergencial a inegibilidade temporária de CND, a certificação negativa de débito, porque muitos empreendedores vinham falando, olha, eu deixei de pagar contas durante essa pandemia, então eu não consigo pegar o crédito porque eu estou negativado em algum lugar. Então foi uma grande vitória nessas linhas emergenciais, nós podemos fazer esse trabalho agora com essa inegibilidade da CND para esse crédito específico, para esses setores que estão impactados. Enfim, é uma coxa de retalhos, tem a negociação do orçamento, e o governador tem sempre esse desafio ali de ser o fiel da balança, né? Tem que garantir leitos, tem que garantir transportes, mas ao mesmo tempo tem que garantir recursos para as medidas econômicas. Essa CPI ela é muito importante, porque, veja bem, você falou de tantas CPIs, mas nessa CPI nós estamos fazendo uma tentativa de encontrar as razões que levaram o Brasil a chegar a essa tragédia que nós estamos vivendo hoje. São mais de 400 mil mortos, já caminhando para 450 mil mortos. É uma coisa inimaginável. Nunca eu pensei, nem ninguém aqui pensou viver numa situação como essa. E continua um nível altíssimo. E, em cima disso, um governo que tem tido, o governo federal, que tem tido uma atuação desastrosa em cima da condução do combate a essa pandemia, negando a ciência, dando maus exemplos, sendo negligente em relação à vacina, que é a arma mais forte, a compra da vacina, que é a arma mais forte que nós temos para combater a pandemia. E o governo, ao seu estilo, tem uma chamada tropa de choque, que faz o possível e o impossível para tumultuar essa CPI, para que nós não possamos chegar às conclusões que cada vez parecem mais óbvias. Nós estamos vivendo um calvário. Evidentemente, o mundo todo está sofrendo as consequências de uma pandemia, mas o Brasil sofre mais porque tem na presidência da República alguém que, de forma irresponsável, desgoverna o país. Essa é uma realidade que nós temos até dificuldade de colocar, porque nós queremos o bem do país. Nós não apostamos no quanto pior, melhor. Nós queremos sempre o melhor para a nossa gente, mas, infelizmente, aqueles compromissos que foram sustentados durante a campanha eleitoral, as esperanças que foram suscitadas no processo eleitoral, elas se desvanecem diante de uma realidade que nós estamos enfrentando. A ausência
de liderança. Não há liderança. Não há gestão. Não há responsabilidade, nem mesmo respeito a. O que há é uma insensibilidade em relação ao drama vivido pelos brasileiros. Como nós poderíamos imaginar que esse país chegasse a ser campeão mundial de mortes diárias, né, como está ocorrendo? Se você fizer um cálculo, vai verificar que de cada 100 mortes que ocorrem hoje no mundo, 27 são de brasileiros. E nós, de cada 100 pessoas no mundo, nós temos 3 brasileiros. Então, veja que a proporção se eleva. Logo, logo chegaremos a 500 mil de óbitos no país. É evidente que nós teríamos óbitos no Brasil em razão da pandemia, mas certamente muito menos se providências tivessem sido adotadas e se o palanque não estivesse permanentemente armado, ao invés de uma conjugação de esforços envolvendo governos estaduais, municipais e a União. Se houvesse celeridade nas providências, não é? Se nós não aceitássemos esse negacionismo deplorável, vacinas oferecidas, vacinas recusadas. Não, exatamente por causa disso, porque agora nós temos hospitais definitivos. O hospital, por exemplo, que nós acabamos de inaugurar na Uninove, é um hospital de campanha. É um hospital de campanha, porque nós temos lá 200 leitos, 185 leitos de enfermaria, né, e temos 25 leitos de UTI. Acabamos de abrir o hospital Cantareira, o hospital agora de Cantareira inteiro da prefeitura, é um hospital de campanha. Só que depois que passar a pandemia, ele é uma estrutura definitiva cujo todo investimento vai ficar implantado no sistema de saúde. No hospital de campanha, ele era uma estrutura provisória. Ele foi uma estrutura para um período, para que a gente não tivesse, Mário, as cenas que nós tivemos na Itália, que as pessoas estavam em macas, em tendas no meio de praças públicas, né? Então, nós precisávamos ter uma estrutura, porque dos 19 hospitais que a gente tinha no início da pandemia, metade dele, o que a gente fez? Metade dele, a gente transformou 100% em Covid. Uma outra parte ficou tratando as outras doenças. E alguns deles ficou metade Covid, metade não Covid. Né? Trocamos todos os tomógrafos da cidade, que não podem ficar, a não ser num container, num hospital de campanha, num container. Num hospital, ele fica definitivo. Né? Então, ampliamos a estrutura trocamos quase todas as macas, né, de UTIs na cidade, né, todos os equipamentos, contratamos no período da pandemia já quase 19 mil profissionais de saúde. A cidade tinha 80 mil profissionais de saúde, hoje tem 115 mil. Né? Quer dizer, então, a pandemia nos colocou esse desafio muito importante. A pandemia em São Paulo, no ano passado, em maio, em abril, maio, junho, nós fomos o epicentro da pandemia. 55%, 60% dos casos e dos óbitos do Brasil era a cidade de São Paulo. Se você pegar os números hoje, Walter, São Paulo é 8% dos casos do Brasil e 7,5% dos óbitos do Brasil. Então, isso dá um parâmetro do resultado que foi feito aqui na cidade de São Paulo. E não é só pela saúde. Aqui houve o envolvimento de todo o governo. O prefeito Bruno Covas conseguiu exatamente fazer o enfrentamento da pandemia com todo o seu governo. Né? Teve todo esse plano emergencial de saúde, teve o plano de contingência para a questão dos sepultamentos, para que as pessoas pudessem ter um sepultamento digno. Teve o Cidade Solidária, né? Milhões de cestas básicas distribuídas em toda a cidade, porque a gente tinha um problema grave, a gente pedia para aquele pai de família não sair para trabalhar, mas ele saía de manhã para comprar comida e dar comida à noite para sua família, né? Então tinha que ter algum reforço que pudesse ser feito do ponto de vista social para essas pessoas, né? Então, aqui na cidade, acho que o resultado que nós tivemos foi muito isso. Para você ter uma ideia, Mário, alguns epidemiologistas fizeram o cálculo, olhando o que aconteceu na Europa e na Ásia no início da pandemia, que São Paulo teria, em um ano,
150 mil mortos. A cidade de São Paulo, 150 mil mortos. Foi graças a essa ação de governo e graças à ação do SUS. O SUS salvou o Brasil, o SUS salvou a cidade de São Paulo. Foi esse sistema de saúde, né, universal, onde você tem uma portinha de saúde, por mais simples que seja, que a pessoa pode entrar, pode bater, é acolhida, né, pelos nossos profissionais de saúde incansáveis, não pararam um dia de trabalhar durante 14 meses. Né? Foi esse sistema de saúde que salvou a todos nós, que salvou o país, que senão a gente já não teríamos 400 mil mortos, teria muito mais. É o maior programa socioambiental em curso no nosso país, é o nosso Rio Pinheiros, e mostrando o quanto é importante a sinergia. Quando o nosso governador João Dória optou por fazer a união das 3 secretarias em uma, foi justamente para que a gente pudesse ter a sinergia e vários atores trabalhando nesse mesmo projeto. Então, nós temos dentro da nossa secretaria a CETESB, o DAEE, a EMAI e a SABESP trabalhando nesse grande projeto, e que é um projeto que zela pelo meio ambiente, porque ele tem o foco do saneamento básico. A despoluição do Rio Pinheiros, ela é uma consequência de um trabalho de base, de busca do esgoto, do tratamento do esgoto da bacia do Rio Pinheiros. E esse saneamento, essa garantia dessa dignidade para essa população, trará para nós todos, paulistanos e paulistas, a honra e a glória de termos um rio despoluído. Será extremamente marcante, e isso feito com base no saneamento. São mais de 2.800 litros por segundo de esgoto que até o final do ano que vem estarão removidos do nosso Pinheiros. São 533 mil ligações porta a porta que iremos fazer e encaminhar esse esgoto coletado para tratamento. Será uma população de 1,6 milhão de pessoas que hoje não têm tratamento de esgoto e passarão a ter. Além do desassoreamento do rio, para que ele tenha um maior volume de água, para que ele permita amanhã, inclusive, um transporte fluvial e outras opções comerciais, e a recuperação de ambas as margens, criando um parque de 17 quilômetros de cada lado, aonde teremos ciclovias, pontos de caminhada, pontos de cafés, pontos de encontro, pistas até para crianças aprenderem a andar, como já temos ali do lado da CPTM. E teremos também do outro lado um grande parque e a nossa usina São Paulo, a antiga usina da Traição, como um ícone totalmente remodelada, com um ponto de atração, com um ponto onde as pessoas irão querer se encontrar, porque teremos um rio limpo e deixaremos de dar as costas para o rio e iremos abraçá-lo. Esse é o grande projeto onde mais de 3,5 bilhões de reais estão sendo aplicados com base no item essencial, saneamento básico, universalização dos serviços de saneamento para os moradores de São Paulo. Hoje, a minha preocupação é muito grande com o transporte. Nós estamos com uma previsão de pressão orçamentária de 4 bilhões na área do transporte. É muita coisa, a gente não tem como deixar que chega nesse ponto. E aí, essa redução de 2,5%, ela não tem, assim, uma grande importância, os 2,5%, dentro do contexto de arrecadação. O Zuzinha falou agora há pouco, tem a questão do plano de metas, né? Nós temos 75 pontos do plano de metas, dividido em 4 eixos, e tem aí um investimento, durante esses 4 anos, de 29 bilhões de reais, são 12 bilhões de que tem investimento em custeio, são 12 bilhões de investimento. Tem muita obra para fazer, 14 piscinões, 49 mil unidades habitacionais, pontos de Wi-Fi, por exemplo, nós temos hoje 1.180 pontos de Wi-Fi. A proposta que o Bruno Covas colocou é de fazer até o final de 2024 20 mil pontos de Wi-Fi. Então, o Bruno fez um plano de metas bastante ousado,
e a gente vai aqui, como diz na fala popular, rebolar para poder atender, porque foi aquilo, como o Luzinha falou, que foi pactuado durante a campanha, as necessidades. O Bruno sempre falou muito dessa questão da importância da internet. Estamos em 2021, inclusive o Bruno mandou lá para a Câmara um projeto de lei alterando a lei orgânica, colocando como direito fundamental o acesso à informática. Então, a gente precisa ter um trabalho de acompanhamento muito sério com relação a essa questão. Sim, Zuzinha, tem um detalhe importante que a gente precisa ver a gestão com relação ao tempo que as pessoas esperam do poder público. Para você fazer todo o processo da regulação fundiária, ele demanda uma série de tempo. Quando a gente votou lá a lei de funcionamento e o plano diretor, já previa uma simplificação do processo de regulação fundiária, inclusive possibilitando que as entidades de bairro possam contratar o plano altimétrico, fazer as plantas e ingressar com o processo. Mas a gente já tem que reconhecer que isso ainda está muito demorado. Eu chamei hoje o Modonese, por uma coincidência danada, para falar desse assunto. A gente tem, dentro da nossa lei de zonamento, os locais que são demarcados como ZEIS 1, que é Zona Especial de Interesse Social 1. O que quer dizer Zona Especial de Interesse Social 1? É aquele local que já está habitado, consolidado, e que requer uma regulação fundiária. Mas ele já está habitado, e o artigo da lei diz o seguinte: a prefeitura reconhece aquele local como habitado consolidado, não tem intenção de remoção, vírgula, e deve fornecer infraestrutura. Mas a legislação não permite que você faça, por exemplo, guia, sarjeta, asfalto, numa área que não está regularizada. Aí eu tinha ido falar com a procuradora-geral aqui da prefeitura, que é a doutora Marina. Falei, doutora Marina, não tem sentido. Se a gente tem na lei que ZEIS é uma área consolidada, que não quer que remova as pessoas e que tem infraestrutura, aí tem um outro local que fala que não pode fazer benfeitorias numa área que não está regularizada, nós precisamos resolver isso. Me faz um parecer sobre o assunto. E ela fez um parecer jurídico com o doutor Tiago Rossi, que é um procurador daqui também da prefeitura, dizendo de que, uma vez que está demarcado como ZEIS, é possível a prefeitura entrar com estrutura. E aí, chamei o Modonese e falei, Modonese, me separa 5 subprefeituras de maior vulnerabilidade, me pega as maiores ZEIS, ou seja, onde você tem uma região com maior número de residências, e vamos fazer um programa de drenagem, guia, sarjeta e pavimentação. Hoje, eu falei hoje com ele, aí você me vem com a pergunta. A gente bom, né? Estamos em sintonia, pelo menos. Estamos em sintonia. E olha, pessoal, não foi combinado isso não, hein? Não foi. Veio essa pergunta aqui porque o Paulo Vitor pôs aqui e eu acabei aproveitando o embalo. Que é a família Covas, né? A família Covas é assim, pessoas muito simples que têm esse DNA do Mário Covas, de servir as pessoas, de servir a população e de estar da política por amor. E eu tenho... Hoje a gente teve reunião de secretariado e a minha fala foi dizer o seguinte: eu não tenho o direito de frustrar o Bruno Covas, de fazer com que a gestão do Bruno Covas não seja uma boa gestão, de não honrar a memória do Bruno, e eu vou me dedicar o máximo possível. Estou trabalhando 14 horas por dia, a equipe está motivada e a gente vai, em memória do Bruno, fazer uma excelente gestão, pode ter certeza. Que o Bruno é uma pessoa que verdadeiramente ama muito essa cidade. Muito, muito, muito.